O Duque de Fergusson olhava pela janela de sua mansão, recordando o que as festas representavam de fato para ele. Eram apenas encontros triviais, onde praticava deliciosos jogos de sedução. Seus escândalos recentes haviam sido comentados em todos os círculos aristocráticos, manchando o nome da família Fergusson com rumores de traições e corações partidos. Ethan, a voz aguda de sua tia Lady Emma, o chamou com urgência. Ela se aproximou, franzindo o senho. Precisamos conversar, agora. Levado até uma saleta afastada, o Duque encontrou-se cercado por seus parentes mais próximos, todos com expressões graves. Lady Emma, sempre preocupada com as aparências, começou. Você é um escândalo ambulante, Ethan. Suas aventuras amorosas estão destruindo nossa reputação. É hora de restaurar o nome dos Fergusson. É hora de se casar. O Duque, de semblante desinteressado, arqueou uma sobrancelha. Casar? E com quem exatamente? Vocês esperam que eu escolha entre estas senhoritas insípidas que circulam pelos salões? Não importa com quem, exclamou seu tio, o Visconde de Asgard, contanto que seja uma mulher de respeito que traga de volta a honra ao nosso nome. Ethan, sempre ágil em pensamentos, deu um sorriso astuto. Já estou noivo, disse, observando a surpresa pintar os rostos ao seu redor. Em breve a apresentarei a vocês. Uma verdadeira dama de uma linhagem impecável. Tudo estará resolvido. O murmúrio de alívio percorreu o grupo, mas o que eles não sabiam era que essa noiva não passava de uma invenção de momento. Com um plano já se formando em sua mente, Ethan deixou a sala com uma confiança renovada. Na tranquilidade bucólica da aldeia de Rosewood, Emily Bennet vivia uma vida simples, mas plena. Seus dias eram passados entre os afazeres domésticos e caminhadas pelos campos floridos. Sua beleza natural e despretensiosa atraía a atenção de muitos rapazes da aldeia, mas ela sempre recusava com delicadeza suas investidas. Quando Ethan chegou à aldeia disfarçado de viajante comum, ele a viu pela primeira vez à margem de um riacho, os cabelos dourados soltos sobre os ombros, os olhos fixos nas águas calmas. Havia algo nela que o intrigava. Não era a beleza sozinha, mas a serenidade, a pureza que contrastava com seu próprio mundo. Ao se aproximar da casa modesta dos Bennet, foi recebido pelo pai de Emily, um homem de semblante duro, mas justo. Ethan, com sua persuasão habitual, expôs o plano. Senhores Bennet, preciso de uma esposa, mas não qualquer uma, preciso de sua filha, disse com franqueza sem rodeios. Emily, ao ouvir as palavras do Duque, franziu o rosto. Está pedindo para que eu me case sob falsos pretextos? Indagou ela, sua voz firme, sem a suavidade esperada de uma jovem aldeã. Apenas por um ano, respondeu Ethan, fitando-a encantado. Um acordo que beneficiará a ambos. Quando o ano terminar, você estará livre e com uma generosa soma
que garantirá o conforto de sua família. Emily trocou um olhar com os pais. Sabia que não seria fácil recusar. Embora não gostasse da ideia, o bem-estar de sua família estava em jogo. Eu aceito, disse finalmente com um suspiro pesado, sem perceber o que o futuro guardava para ambos. Semanas depois, Emily adentrava o grandioso salão da mansão Ferguson com Ethan a seu lado de braços dados. A transformação dela era impressionante. Vestida como uma nobre, os seus cabelos dourados estavam ornados com pérolas. Ela parecia uma verdadeira duquesa. Entretanto, por dentro sentia-se deslocada, uma estrangeira em um mundo de intrigas e aparências. Ethan, por outro lado, jogava o seu papel com perfeição. Apresentou-a à família e à alta sociedade como sua futura esposa. As damas observavam com inveja, enquanto os cavalheiros cochichavam com olhares de desejo. Está se saindo bem, ele murmurou em seu ouvido durante o jantar, seus olhos brilhando com admiração. Talvez seja uma atriz melhor do que eu imaginava. Emily manteve-se firme, mas sentia-se perturbada por aquele homem. Ele era, sem dúvida, charmoso, mas também arrogante, acostumado a conseguir o que queria. E você é mais manipulador do que eu imaginei, Vossa Graça, respondeu com um tom afiado, surpreendendo-o. Ethan sorriu, encantado pela audácia dela. Não estava acostumado a ser desafiado e isso o intrigava mais a cada dia. O casamento ocorreu com grande pompa e os 12 levavam a farsa brilhantemente durante algumas semanas. Ela permaneceu em seu quarto e Ethan em outro. Participavam de eventos sociais e todos estavam convencidos sobre aquela união. Entretanto, um libertino sempre é um libertino. Um dia, ao estarem próximos no salão à noite, de repente, Emily sentiu a mão dele tocar o seu corpo com delicadeza e fechou os olhos para não vê-lo. A pressão da boca de Ethan era gentil e, estranhamente, os beijos suaves na testa, nos olhos, nas faces, tiveram o poder de acalmá-la. Não havia paixão ou sensualidade quando seus lábios se tocaram. Contudo, ela percebeu que as mãos dele deslizaram por suas costas, estreitando mais aquele abraço. Quando a soltou, Ethan falou-lhe baixinho. E então, não foi tão difícil aceitar a minha demonstração de afeto por você, foi? Sem fôlego e ainda incapaz de encará-lo, ela o olhou assustada. Meus caros, Emily enganosamente acreditava que não estava ali para aceitar carícias de um libertino. O acordo era apenas para fingir ser a sua esposa e não participar de atos amorosos. Além do mais, ainda era uma mulher que nunca fora tocada por um homem e queria, mesmo que parecesse fora do possível, manter-se virgem ao findar aquele acordo ridículo. Ao perceber que ela não aceitou como ele esperava a sua aproximação, Ethan disse: Emily, para que possamos convencer a todos que somos casados, teremos que demonstrar afeto entre nós, pois isso é natural entre pessoas que se amam. Fique tranquila, pois, apesar de ser considerado como um devasso, sei reconhecer quando uma mulher não está acostumada com carícias mais ousadas. No entanto,
Sou um homem apreciador das belas mulheres e, para mim, será muito difícil ter uma mulher e não querer tê-la entre os meus braços, gemendo de prazer em minha cama. Ao ouvir as palavras de Ethan, Emily estremeceu só em pensar em estar nos braços dele. Precisava não se importar com os toques ousados de seu falso marido, mas acreditava que seria muito difícil.